Capítulo 6. O governo deveria aumentar o salário mínimo para X, sempre um valor muito mais alto que nos dias de hoje. Não, senhor Comuna. A única maneira de se obter aumentos de salário expressivos, de maneira sustentável, é aumentando a produtividade. Grandes aumentos do salário mínimo, incompatíveis com o aumento da produtividade, causariam desemprego em massa. As empresas, marginais, não no sentido de serem foras da lei, e sim no sentido de terem margens de lucro reduzidas, seriam as primeiras a demitir, ou quebrar, pois não conseguiriam absorver estes novos custos. Desemprego significa também menos produtos sendo produzidos, o que gera escassez e em alguns casos desabastecimento. Consequências bem ruins para todos, inclusive e especialmente para os pobres. No dia 20 de abril de 2014, o PCO, Partido da Causa Operária, divulgou em seu site um artigo em que defendia um salário mínimo vital que não pode ser menor do que R$ 3.500. Isso em uma época em que o salário mínimo no Brasil era cerca de 5 vezes menor que esse valor. Em seguida, no próprio artigo, lia-se: a crise econômica se aprofunda e os patrões procuram aumentar os ataques aos trabalhadores, jogando a crise nas costas da classe operária. Não sei se o leitor percebeu, mas o artigo do PCO acreditava na existência de uma crise econômica, situação em que os empresários geralmente estão com maiores dificuldades para pagar suas contas em dia, e propunha, de maneira ilógica, que o governo deveria aumentar o salário mínimo para um valor cerca de 5 vezes maior. Surreal, não? O economista Ludwig von Mises e muitos representantes da escola austríaca de economia pregam o fim do salário mínimo. Para ele e para os defensores desta medida, a existência de um salário mínimo a ser pago, faz com que pessoas cuja produtividade no trabalho seja insuficiente para receber o valor determinado pelo governo acabem sendo alijadas do mercado de trabalho e fiquem desempregadas. Assim, a existência do salário mínimo muitas vezes seria um fator que as impede de entrar no mercado formal de trabalho, por não terem o direito de aceitar trabalhar por um valor menor que o determinado pelo Estado. Em um artigo intitulado Salários, Desemprego e Inflação, Mises escreveu: em um mercado de trabalho livre e desimpedido, sempre prevalecerá uma tendência de pleno emprego. Com efeito, a política de permitir que o livre mercado determine o nível dos salários é a única política de pleno emprego sensata e bem-sucedida. A opinião pública comumente acredita aos sindicatos o aumento de salários e a melhoria nas suas condições de vida. A verdade é que os sindicatos, na prática, tiram a chance de que uma pessoa não tão produtiva para determinada função possa aceitar trabalhar por um valor inferior ao ratificado pelo sindicato como piso, menor valor que pode ser pago por uma empresa para determinada categoria profissional. De certa forma, essa política colabora para que algumas pessoas menos produtivas não tenham oportunidade de trabalhar em determinados empregos. O fator determinante para que o salário aumente de forma sustentável, sem causar desemprego e desabastecimento, é o aumento da produtividade de cada trabalhador. Isso só é possível com mão de obra bem capacitada, com capacidade inovadora, e principalmente, que tenha à disposição os mais modernos e eficientes bens de capital, máquinas, ferramentas e equipamentos, para tornar seu trabalho mais eficiente. Com esse capital, mais bens e serviços podem ser produzidos e prestados em uma hora, e assim, graças a essa maior produtividade gerada, maior será a remuneração do trabalhador. Salários que sejam aumentados acima do nível de produtividade gerarão desemprego e falências nas empresas que não tiverem margem para absorver esses novos custos. Desemprego gera menos bens sendo produzidos, o que diminui a abundância dos mesmos, ou seja, traz maior escassez, e em casos mais graves, desabastecimento. Só um aumento de produtividade pode gerar um aumento sustentável no salário dos trabalhadores, além de mais bens e serviços à disposição da população.
nem todos os países têm salário mínimo. Algumas das nações mais ricas do mundo, como Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Suíça, por exemplo, não têm. Um estudo do Cato Institute mostrou o nível de desemprego em 2012 nos países europeus que não adotam o salário mínimo e nos que adotam. No primeiro grupo, dos que não tinham um piso mínimo, a taxa de desemprego chegou a 8%, um número inferior ao dos países europeus que adotavam esta política, em que a taxa foi de 12%. Dos países que à época deste estudo não tinham piso salarial mínimo, e que, portanto, foi incluído no estudo no grupo dos que não adotavam, é a Alemanha. Mas a partir de 1º de janeiro de 2015, também passou a vigorar a política do salário mínimo entre os germânicos, que assim se juntaram a outros países considerados ricos do mundo em que vigora esta prática, como por exemplo a França, Estados Unidos, Austrália e também no Reino Unido. Nem mesmo um alto valor como piso salarial mínimo é garantia de que a população será favorável à implementação dessa medida. Na Suíça, por exemplo, foi realizado um plebiscito em 2010, para que os habitantes pudessem votar se queriam que o país adotasse um salário mínimo, cujo valor seria equivalente a cerca de R$ 10.000 por mês. Seria o maior salário mínimo do mundo, mas 67% dos suíços rejeitaram a proposta e o país continua não adotando essa política salarial. O detalhe é que mesmo sem a existência de um piso mínimo, apenas 9% dos suíços ganha menos que o valor proposto no plebiscito. Na Noruega, Suécia e Dinamarca, que são conhecidos como países nórdicos, e como já dito, não adotam políticas de salário mínimo, os sindicatos negociam com empregadores e cabe a ambas as partes entrarem em consenso, junto com os funcionários, e firmarem um acordo, sem ter a lei beneficiando uma das partes. Essa flexibilidade na negociação possibilita que a situação econômica de cada setor e do país seja levada em conta, evitando criar distorções que poderiam aumentar o desemprego. Já no Brasil, embora aparentemente o salário mínimo não seja alto, ele certamente tem um peso diferente para cada região e estado brasileiro. Um dono de mercearia numa cidade pequena e pobre do sertão nordestino, por exemplo, provavelmente terá maiores dificuldades para conseguir pagar o salário mínimo a um empregado do que um empregador que esteja situado em uma região do país com uma atividade econômica mais forte. Há esse valor do salário mínimo brasileiro, que em alguns lugares pesa, mas para o empregador, somam-se a burocracia brasileira e os encargos trabalhistas, que em muitos casos fazem com que o custo do empregado para o empregador seja quase o dobro do que o primeiro recebe como salário. A combinação destes fatores certamente contribui para que cerca de 40% dos brasileiros estejam na informalidade. Uma alternativa que talvez pudesse ajudar a trazer para a formalidade parte desses trabalhadores seria a adoção de pisos salariais diferentes para cada estado brasileiro. Como vimos, a questão do salário mínimo não é unanimidade ao redor do mundo. Mas o consenso que certamente existe é o de que grandes aumentos do salário mínimo só são possíveis se houver um aumento razoavelmente compatível da produtividade do trabalhador. E a inexistência de salário mínimo em alguns países ricos mostra que é a alta produtividade do trabalhador que gera a riqueza, e não uma canetada irresponsável de um burocrata, como parece acreditar o Partido da Causa Operária, PCO.